Apocalipse 12, do verso 7 ao verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar para eles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso, festejai aos céus, e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Vamos orar mais uma vez. Nós te damos graças, ó Deus, pela tua palavra. Sabemos, ó Pai, que nesta terra estamos vivendo uma luta, uma história de perseguição e vitória. Uma história, ó Deus, onde sabemos das tentações, provações que vivemos e enfrentamos. Mas a tua palavra já tem nos dito que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós olhamos para a tua palavra e percebemos, ó Deus, quão grande graça, quão grande misericórdia o Senhor tem nos dado de fazer parte deste projeto tão grandioso. Porque mesmo tendo um inimigo tão sagaz e ardiloso como Satanás, nós podemos contar com o sangue do teu Filho Jesus, que limpa todo o pecado e nos purifica de toda a injustiça. Que isso, ó Deus, não esteja apenas saindo de lábios de forma tão somente intelectual, mas que os nossos corações estejam realmente entendendo isto e estejam refletindo, ó Deus, esta fé, esta confiança que podemos depositar na obra de teu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus. Abençoa-nos nesta palavra, como já foi orado anteriormente. E que, ó Deus, esta palavra possa falar aos nossos corações, possa transformar, ó Deus, qualquer dúvida em certeza e confiança em Ti mesmo. E que tudo isso seja para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando sobre Apocalipse e temos falado que o desafio aqui neste livro não é simplesmente nós olharmos de forma técnica coisas do tipo o que vai acontecer, é apenas uma questão teológica, escatológica, mas olharmos para este livro percebendo aquelas coisas que nós podemos ver nos nossos dias também. E eu acho que fica bem claro para nós, esse texto talvez, que é exatamente isto que nós devemos fazer com este livro. Não é apenas olhar para ele, olha o que vai acontecer, as trombetas quando tocar, os ais, os selos quando forem abertos, tá, mas e hoje? De que maneira este livro pode ser aplicado ao meu dia a dia? De que maneira este livro eu posso olhar para ele e dizer: Senhor, isso está acontecendo já comigo. Não que eu esteja vivendo o Apocalipse, efetivamente, né, mas toda a tua palavra, ela serve para a nossa orientação diária. A palavra, ela não deve servir apenas como uma coisa que eu sei o que vai acontecer, né, que tem essa conotação, claro, mas ela também deve ter este objetivo de trabalhar na minha vida hoje, o que eu posso fazer para estar realmente de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu padrão. Nós temos falado do livro de Apocalipse, aquele resumo que nós encontramos lá no capítulo 1 do Apocalipse, né, no versículo 19, se você ler lá, nós já temos falado, apenas recapitulando ali, rememorando, né? Nós temos aqui o versículo 19 do capítulo 1 que diz: escreve, pois, as coisas que viste, as coisas que são e as que hão de acontecer. Então, esse breve resumo, esse sumário do Apocalipse, fala das coisas que João viu, ou seja, a conversa ali com o anjo, e a sua visão do próprio Senhor Jesus Cristo, as coisas que viste. E então temos também as coisas que são, entendemos que são as 7 igrejas, as cartas às 7 igrejas, ou seja,
as coisas que já estavam acontecendo, porque João já estava vivendo no tempo da igreja, né? E as coisas que hão de acontecer. A partir do capítulo 4, nós temos então a visão do trono de Deus, todas as coisas que haveriam de suceder depois do período da igreja. Depois que a igreja fosse arrebatada, então iniciaria aquilo que se conta a partir do capítulo 4, de Apocalipse. E nós caminhamos até aqui, entendendo que de Apocalipse 4 até o 6, nós temos aqui a descrição das coisas do porquê Deus estava fazendo, ou iria fazer no seu processo de julgamento. Ou seja, por que Deus estava realizando ou lançando toda a sua ira? Por que Apocalipse vai existir? Por que Apocalipse vai acontecer? Por que Deus tem que abrir 7 selos? Por que tem que tocar 7 trombetas? Por que tem que ser derramada as taças? Por que isto? Por causa do julgamento. Porque a sociedade humana está rejeitando o seu padrão, está rejeitando o seu método de salvação. E nós então iniciamos falando sobre o trono, o livro e o cordeiro. Nós, seres humanos, de forma geral estou falando, está rejeitando a Deus na sua soberania representada pelo trono. Está desprezando a sua palavra representada pelo livro ali que está sendo narrado no capítulo 4 e 6. E está desprezando também o seu método de salvação, que é o próprio Senhor Jesus Cristo representado pelo Cordeiro. Por que então Apocalipse acontece? Por causa da ira de Deus sobre a rejeição do ser humano a estes 3 elementos: sua majestade, a sua palavra e também o seu Cristo, o seu Filho amado. Espero que todos que estão aqui nesta manhã, já tenham tomado uma decisão de, com alegria, mas também com tremor, como já lemos, de buscar ao Senhor, reconhecendo a sua necessidade que tem de Cristo. Como eu tenho falado em oração, não que isso saia apenas dos meus lábios, não que isto parta apenas de uma questão intelectual, inteligível, não isto, mas que eu possa estar compreendendo a minha fraqueza e a minha necessidade de ter a Cristo como meu Salvador, de entender que Deus é Senhor, Ele é soberano, Ele me criou para a sua glória e para a sua majestade, para honrar a sua majestade. E que Ele nos deu a sua palavra para conduzir-nos aqui nesta terra e também o seu Filho para Ele ser o método ao qual nós chegamos até o seu trono de graça. Desta forma, nós lemos esse texto e uma coisa nós precisamos aprender ou entender em Apocalipse. Nós não podemos pegar o livro do Apocalipse e lê-lo e tentar entendê-lo de forma cronológica, ok? Então eu li do capítulo 1 até o capítulo 11, então todas essas coisas vão acontecer de forma cronológica, ou seja, uma depois da outra, ou sucessivas. E aí do capítulo 12, então, as coisas continuam a acontecer? Não, não é assim que funciona. O capítulo 12 vai falar das mesmas coisas que nós já falamos. Lembra no capítulo 11, ou seja, do capítulo 7 até o 11, o que nós temos ali? Nós temos, capítulo 6, né? Quando começa a se abrir o selo. E depois, então, tocam-se as trombetas. Não sei se você crê dessa forma, né? Mas nós entendemos que tanto a abertura dos selos e o toque das trombetas marcam 2 épocas diferentes de um mesmo período. Qual período? A última semana de Daniel, os 7 anos de tribulação. As 70 semanas de Daniel, que nós já estudamos na escola dominical, não é? Nós já vivemos 69 semanas. A última semana ainda não aconteceu.
A 70ª semana ainda não se deu, ou seja, 7 anos, são semanas de anos. Sete anos ainda não aconteceram. Portanto, os primeiros 7 selos abertos correspondem aos primeiros 3 anos e meio desta semana. E as trombetas correspondem aos últimos 3 anos e meio desta semana. Então, num período de 7 anos de tribulação, nós temos 3 anos e meio que vão ser derramado um juízo sobre a terra. Mas se você perceber o juízo representado ali pelos 7 selos, são juízos até tranquilos, que já estão até acontecendo nos nossos dias. Fome, o aumento do valor do alimento, a paz na terra vai ser tirada, a tentativa de paz, né? Doenças, fomes, tudo isso já está acontecendo. Não representa, nós não estamos vivendo a 70ª semana, não, isto não. Mas nós podemos explicar isso de forma lógica. Nós podemos explicar esses eventos de forma racional. Mas quando nós olhamos para o toque das trombetas, das 7 trombetas, nós vamos perceber que ali as dores, os juízos, eles se intensificam. E não tem como nós entendermos esses eventos como sendo simplesmente coisas aleatórias, ou coincidências, ou frutos tão somente de um cataclisma geográfico causado pelo homem, não. Quando você vê a palavra do Senhor falando sobre gafanhotos, né, que vão sair dos montes, o que significa isso? Como falamos semana passada, alguns vão entender que não são gafanhotos. Eu creio que sim. São seres demoníacos que vão vir para atormentar o ser humano na terra. E não tem como nós explicarmos isso humanamente ou racionalmente. Somente entendendo isto à luz da palavra do Senhor e compreendendo que Ele, na sua soberania, tem o poder de fazê-lo. Porque se nós não entendermos isto, nós também não vamos entender, como nós falamos semana passada, né? Nós vamos entender que Noé estava construindo uma arca, ficou 120 anos construindo uma arca para chover 40 dias e 40 noites. As pessoas não acreditaram porque nunca choveu. Você nunca viu gafanhoto em forma de cavalo, né? Então também você não vai acreditar, eu não vou acreditar, vou tornar isso de forma alegórica? Não. Assim como choveu e as pessoas não acreditaram, também, de forma literal, isso aconteceu. Da mesma forma, nós temos também a palavra do Senhor dizendo-nos que seres demoníacos vão surgir para trazer caos, dores e angústias para o ser humano. Nós precisamos entender antes disso os personagens desse texto que vai se dar a partir do capítulo 12. Nós vemos aqui uma história de perseguição, mas também de vitória. E por que eu falei, irmãos, que a palavra do Senhor, ou o Apocalipse, melhor dizendo, deve ser olhado e percebido não somente para uma questão futura, mas olhado também para o nosso presente, para o nosso momento. Perceba que no capítulo 12, versículo 7, que nós já lemos esse texto, vai dizer que houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama o diabo, o sedutor de todo o mundo, sim, foi tirado para a terra, e com ele os seus anjos. Percebam que esse texto vai narrar não uma coisa futura, não é algo que vai se dar no futuro, mas é um evento que já se deu no passado. Quando nós sabemos quem é o dragão, por exemplo, nós sabemos que ele é a antiga serpente, ele é Satanás. E a própria palavra já está nos dizendo isso. A própria palavra, nós não precisamos buscar, não é, para saber quem é, ou metaforizar a coisa aqui. Não, a palavra do Senhor já diz que no versículo 6, que e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, aquele mesmo que seduziu a Eva, né, que se chama Diabo e Satanás. No capítulo 20, versículo 2 de Apocalipse, nós vamos ter a confirmação desta coisa, quando ele diz, Apocalipse 22, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Perceba que este mesmo ser, esta mesma personagem, vai lá na frente também ser alvo das atenções do próprio Deus e alvo, objeto da ira de Deus sobre ele.
Já entendemos então que o dragão é Satanás. E que esta coisa aconteceu lá no passado, quando Lúcifer se rebelou por causa do seu orgulho e por causa do seu pecado, ele foi jogado à terra, e com ele e seus anjos. Desta forma, Apocalipse não é somente um livro para nós olharmos para o futuro, mas é um livro para nós olharmos todo o processo que Deus está fazendo para buscar o homem para si, para trazer o homem até ele. Não que nós vamos, percebam? Não que eu estou indo a Deus, não que eu estou buscando a Deus, mas durante todo o tempo é Satanás buscando atacar o homem, Satanás buscando seduzir o homem, Satanás de alguma forma buscando tirar o homem da sua visão de Deus, do objetivo de adorar e glorificar a Deus, para fazer com que a criatura, assim como ele, se rebele contra Deus. E este é o pecado que nós temos, este é o pecado que você tem, este é o pecado que macula o nosso relacionamento com Deus, esta necessidade que temos de buscarmos esta independência de Deus, ou dizemos: Senhor, eu não quero a tua direção, eu quero fazer o que eu quero da minha vida. E quão difícil é para nós olharmos para Deus e dizer: Senhor, faça-se a tua vontade. Percebam que o próprio Senhor Jesus Cristo, falo isso aqui com toda reverência e com todo cuidado, né? Mas antes da cruz, o próprio Senhor Jesus Cristo diz: se for possível, passa de mim este cálice, não é? Mas que não faça a minha vontade, mas sim a tua. Aquela era a vontade de Deus para o seu filho. Mas Jesus pingava suor como gotas de sangue, de saber e entender que o momento que o esperava era um momento de agonia, mas era o próprio Cristo, era o próprio Deus encarnado. Por que que esta vontade era tão difícil para Jesus, se ele era a plenitude de Deus ali na terra, por assim dizer? Porque a vontade de Deus não é algo que eu consigo fazer com as minhas forças. E quando eu, homem, limitado que sou, pequeno, afetado pelo pecado, afetado pelo orgulho, eu olho a vontade de Deus, eu preciso suar gotas como de sangue para poder fazer, para poder compreender, para poder entender, e mesmo muitas vezes não entendendo, fazer, cumprir. Se foi difícil para Cristo, não será fácil para mim, não será fácil para você. Não será fácil para a igreja viver a vontade de Deus aqui na terra. E esta é a nossa luta. E é isto que Satanás, esse dragão, esta antiga serpente, quer nos desviar de fazer a vontade do Senhor. Muitas opções você vai encontrar. Muitas opções eu vou ter. Ah, quantas seduções, não é? Nós vivemos neste mundo onde você vai no mercado, você pode escolher o produto pelo preço ou qualidade, ou pelos dois, fazer um balanço ali, custo-benefício, né? Vou comprar um carro, eu quero um carro mais caro, ou eu quero um mais barato, ou eu quero um carro que possa contemplar tanto a questão luxo, quanto também economia. Aí você pode escolher, e assim vai. Nós temos hoje a internet, você pode acessar, você está buscando sobre um tema, você pode escolher quantos programas ou quantos sites falam a respeito daquele tema, para você estudar, para você pesquisar, enfim, você escolhe o que melhor lhe agrada, pela cor, pelo texto, um texto maior, um texto menor, não é? E aí você escolhe, com vídeo, sem vídeo, só áudio, você escolhe. A vontade de Deus não tem escolha. Neste tempo, nós estamos sendo colocados numa posição onde eu posso escolher. Só que nós não nascemos nesse tempo. Deus não nos criou como internet. Deus não nos criou num sistema capitalista, onde você pode escolher conforme a sua capacidade e ganho. Não. Deus nos criou como seres humanos despidos de tudo, até mesmo de roupas. Deus nos criou como seres humanos dependentes única e exclusivamente dele e da sua vontade. Essa é a história de perseguição, onde Satanás quer, de alguma forma, tentar aniquilar do meu coração
o desejo de fazer a vontade dele. E não é assim, não é isso que está acontecendo aqui? No capítulo 12, no versículo 1, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, aos quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Percebam que o dragão, o Satanás, o diabo, está aqui buscando devorar a mulher e o seu filho que haverá de nascer. O dragão, Satanás, está trabalhando contra algo que Deus está fazendo. Satanás vai trabalhar contra a igreja. A igreja é a vontade de Deus na terra. Deus vai trabalhar contra a sua família é a vontade de Deus na terra. A família é como a maneira, a instituição a qual Deus se manifesta de forma menor, podemos assim dizer, num núcleo menor aqui na terra. Deus quer trabalhar, Satanás quer trabalhar contra isso, Satanás quer destruir isto. Não é à toa que nós estamos vendo tantas teologias, tantas ideias, tantas ideologias, tantos ensinamentos hoje em dia para a destruição da família. Nem precisamos mais citar sobre isto. Mas quantas são as ideias inovadoras para o ser humano? Para dizer assim, nós somos dependentes de ti, Deus. Nós podemos fazer a nossa família como nós queremos. Eu posso me relacionar, independente de gênero, com quem eu quiser. Eu posso fazer a família de acordo com aquilo que eu acho e penso. Não podemos, pelo menos dentro do plano de Deus. E é por isso que Deus um dia haverá de mandar juízo sobre essa terra, porque não é possível que uma igreja, que uma família que esteja buscando um relacionamento íntimo com Deus, um relacionamento padronizado pela sua palavra. Eu não estou falando de vingança aqui não, eu estou falando de justiça, eu estou falando daquela oração daqueles santos. Até quando, Senhor? O Senhor vai olhar para esta terra e o Senhor não vai tomar uma posição, e o Senhor não vai julgar o nosso sangue, o Senhor não vai olhar para o suor que nós derramamos, muitas vezes por querer fazer a tua vontade aqui nessa terra, enquanto o povo, enquanto o mundo está fazendo o que quer, vivendo de qualquer forma, de qualquer maneira, e eles não estão nem aí para a sua palavra, eles não estão nem aí para o seu padrão. Ó Senhor, até quando? Um dia vai acontecer. Não é vingança, não. É um desejo de juízo, é um desejo de clareza, de transparência, é um desejo de ver realmente o sangue de Cristo sendo vitorioso efetivamente entre nós, seres humanos. E o que estamos fazendo não é à toa, não é em vão. O que estamos vivendo, buscando, objetivando para as nossas vidas e para os nossos filhos, nada disso é em vão. Porque nós buscamos fazer a vontade de Deus. Com debilidades, é claro que sim. Mas nós fizemos isso. Mas o dragão, Satanás, está aqui, nessa história de perseguição. Ele vai continuar perseguindo. Foi assim no começo, lá com Deus. Satanás, Lúcifer teve a ousadia de tentar ser igual a Deus. E ali ele começou a sua manifestação de orgulho. E perseguição ao ser humano, e perseguição a todo o plano de Deus, a toda a vontade de Deus. E continua até hoje. E vai seguir fazendo. Porque no versículo 13... desse mesmo capítulo 12 de Apocalipse, vai dizer: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dara à luz o filho varão, e foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Perceba que a mulher já estava sendo perseguida lá no passado, mas ela será perseguida também lá no futuro. Versículo 14, foi-lhe dado uma asa de águia, ou seja, foi-lhe dado o poder de proteção. E ela vai ser sustentada no deserto durante um tempo, tempos e metade de um tempo. A que tempo se refere este? Tempo, tempos e metade de um tempo. Se não, capítulo 11, versículo 3, ou 2, no final do versículo 2 vai dizer 42 meses, ou, versículo 3,
1.260 dias. O que é isto? 3 anos e meio. Os últimos 3 anos e meio da 70ª semana de Daniel. É o mesmo tempo. Satanás persegue a mulher e seu filho desde o começo, mas vai continuar perseguindo até o final, até o tempo do fim. Sabe por quê? Porque o dragão, Satanás, o diabo, ele foi afetado por uma coisa que eu e você fomos afetados também. Uma coisa chamada pecado. Satanás sabe do que está acontecendo. Ele sabe do que eu estou falando aqui agora. Satanás está agora aqui ouvindo o que nós estamos falando. Ele sabe que ele será preso. Ele sabe que será preso por 1000 anos. Satanás sabe que ele não vai vencer. Ele sabe. Mas então por que ele continua? Por causa do pecado, que lhe cega os olhos. Quantos rapazes, quantas moças sabem que aquilo que o seu pai e sua mãe fizeram no passado não deu certo, mas eles fazem a mesma coisa. Por quê? Por causa do pecado que está no seu coração. Quantas pessoas fazem aqueles negócios obscuros e não deu certo? E ele faz de novo. Por quê? Ele não sabe que deu errado? Sim, só que o pecado é mais forte. Não for a graça de Deus sobre nós, não for a graça de Deus usando o Espírito Santo para abrir os nossos olhos, porque Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. O pecador incrédulo, ele vai pecar e ele vai continuar pecando, porque os seus olhos estão fechados por causa do pecado. Ele não consegue ver, porque ele está morto em delitos e pecados, assim como Satanás. A grande diferença é que nós, seres humanos, um dia foi nos aberto a porta da graça em Cristo Jesus. E Satanás não. Satanás foi confirmado em pecado. Ele não, jamais poderá, por mais que ele esteja ouvindo o que eu estou falando aqui, ele não vai poder se converter. Imagine a graça, irmãos, que Deus manifestou a nós, a mim e a você, de poder um dia termos tido os nossos olhos abertos para esta verdade. Ele não está dizendo que nós nunca mais vamos pecar, mas que o Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, ele vai dizer: Márcio, para, você está em eu, você está em pecado, e então em lágrimas eu vou parar, e vou dizer: Senhor, me perdoa, em Cristo Jesus, pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, me perdoa. Esta é a história de perseguição. Sabe por quê? Porque Satanás está em pecado, e ele vai continuar fazendo isso. Ele vai seguir fazendo isso. Enquanto ao ser humano, nós ainda temos esperança, tanto comigo quanto com o meu próximo, porque nós podemos orar e esperar que a graça de Deus se manifeste a nós, coisa que não vai acontecer com Satanás. Portanto, o dragão nós já conhecemos. Basta nós entendermos quem é o filho. Ora, quem é este filho que esta mulher está trazendo no seu ventre para dar à luz? São duas personagens bem tranquilas de nós entendermos e nós detectarmos. Se nós voltarmos para o Salmo de número 2, que nós já lemos na introdução da liturgia, nós vamos perceber ali, vamos voltar nesse Salmo, e nós vamos perceber as próprias palavras do salmista, como nós já falamos, não é? Um salmo messiânico. Eu não sei como está na sua Bíblia ali, mas no cabeçalho ali do capítulo do Salmo de número 2, ou do capítulo 2, na minha Bíblia está o reinado do ungido de Deus, ou seja, quando Cristo reinar, como será o reino de Cristo, do Messias, né? E então, versículo 6 vai dizer: Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Verso 8: Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. E agora versículo 9: Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Esta é a maneira como o reino de Cristo será. Agora nós vemos também, no capítulo 12,
a partir do versículo 5, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Quem é esse filho, senão o próprio Senhor Jesus Cristo? Aquele que haverá de reger as nações com cetro de ferro, de justiça. O dragão, nós já entendemos que é o próprio Satanás, perseguindo o plano de Deus. E este plano de Deus para nós, seres humanos, está baseado como eixo principal, como a rocha que não se abala, o próprio Senhor Jesus Cristo. Aquele que um dia veio a esta terra, mas foi rejeitado e morreu, e ao terceiro dia ressuscitou para a nossa salvação em espírito. Mas um dia ele retornará em carne e osso para dirigir, para reger, para reinar sobre esta terra e sobre as nações que aqui estão, com cetro de ferro de justiça, no seu trono como rei. Nós temos falado, o salmo que nós lemos fala, alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor, com temor, com tremor, porque Ele é Senhor de fato, e não rejeitai o seu senhorio. Não faça isso hoje, porque um dia Cristo vai retornar, e Ele vai retornar como Senhor e como juiz. Cabe-nos agora entendermos, irmãos, quem é a mulher. Talvez essa personagem traga um pouco mais de dificuldade para nós. Algumas pessoas têm dito que esta mulher representa Maria. Tá? Não é verdade. Porque se nós olharmos para o texto aqui, vai dizer, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse até o deserto. Maria nunca foi para o deserto. Maria nunca foi perseguida. Ok? O filho dela foi, Jesus, mas Maria não. Alguém pode dizer que esta mulher representa a igreja? Não é a mulher a igreja. Por quê? A mulher gerou a Cristo. A igreja não gera Cristo. Foi Cristo quem gerou a igreja. Ok? Logo, a mulher não pode ser a igreja. Só há uma explicação, só há um personagem, só há um elemento aqui que pode realmente encaixar-se teoricamente, teologicamente, perfeitamente nesse texto e nesta visão, que é Israel. Israel sempre foi olhado por Deus como a menina dos olhos, aquele que ele buscou. Muitas vezes ele trata como uma mulher. Se nós olharmos, por exemplo, Isaías capítulo 66, versos 7 e 8. Isaías 66, versos 7 e 8. Isaías 66, 66. Isaías 66, 7, 8, versículos 7 e 8. Diz assim: antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer numa terra um só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Quem é a mulher aqui? Senão o próprio Israel. A nação de Israel. Lembram quando Jacó teve seus filhos e José teve aquela visão? Onde ele via o sol, a lua e as estrelas? Capítulo 12, versículo 1. Viu-se grande sinal do céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas. O número 12 representa Israel, sempre fala de Israel. O sol, lembra quando José tem a visão e diz, o sol era Jacó, seu pai. A lua era sua mãe e as estrelas os seus irmãos. E todos se dobraram diante de José. Isso não aconteceu no Egito, mas Jacó, a sua esposa e os seus irmãos representavam quem? A nação de Israel. Logo, a mulher só pode ser Israel, que será perseguida nos últimos 3 anos e meio da tribulação, da grande tribulação. A 70ª semana de Daniel, como nós já falamos, não é para a igreja, não é para nós.
Nós já estamos com Cristo nos céus, nós já estamos na Nova Jerusalém. A tribulação que está acontecendo aqui, nós já não estamos aqui mais, porque nós já fomos libertados, nós já fomos julgados pelo sangue de Cristo, que derramou na cruz. É para Israel. Esta perseguição inicia desde que Deus criou o homem. E aí Deus chama Abraão. E percebem todo o processo de perseguição com relação à nação de Israel, tentativa de dizimar a nação. Quando Cristo nasce, Maria e José não foram perseguidos, mas o que se queria era matar Jesus, o filho. E a coisa segue. Irmãos, essa é uma história de perseguição, mas é também uma história de vitória. A terra, versículo 16 do capítulo 12. A terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Satanás vai pelejar contra Israel. Satanás vai pelejar para quebrar todo o plano de Deus nesses últimos 3 anos e meio. Nós já sabemos o que acontece, mas nós vamos chegar lá. No capítulo 13 vai falar sobre a besta que emerge do mar, que é energizada pelo dragão, e segue todo o processo. Mas sabemos que lá no final, como nós lemos no capítulo 20, versículo 2, esse dragão será preso. Ele não vai vencer. Porque no versículo 12 do capítulo 12 diz: ele veio cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele está vencido. Satanás está vencido. O dragão está vencido. Ainda que a mulher, Israel, pode ter sido levada para o deserto, ou poderá ser levada para o deserto para ser perseguida, ou na verdade será levada lá para ser protegida, essa é a grande verdade. Nós podemos olhar para as nossas vidas, irmãos, e perceber que na minha vida, na minha história, na sua história, Satanás também continua, através ou por causa das nossas fraquezas, tentando nos seduzir para desviar-nos daquilo que é a vontade do Senhor. Mas sabe, quando nós olhamos para esses desertos, não existe melhor bênção do que isto. Porque é no deserto que você encontra a providência. É no deserto onde eu consigo perceber que eu posso ser saciado por Deus. Porque enquanto você está na sua casa, quando o salário está caindo na conta, quando todas as coisas estão indo bem, você tem água para tomar, você tem comida para se alimentar, você tem o carro para passear, você tem a casa para se abrigar. Todas essas coisas estão... Como você vai sentir necessidade de Deus? Como eu vou sentir necessidade de Deus? Mas quando eu sou levado para o deserto, e isto pode ser teórico, ou literal, ou pode ser simplesmente figurado. Pode ser questões físicas, mas podem ser questões espirituais. Às vezes você está num relacionamento com Deus e você está se sentindo no deserto, mas é ali que Deus vai dizer: sim, eu quero te privar de água agora, para mostrar para você que eu posso saciar a sua sede. Não é o dinheiro, não é o carro, não é a casa, mas é a própria presença de Cristo. Eu vou te levar para o deserto para que você possa sentir que eu tenho poder suficiente para suprir tudo o que você quer. Não é o que você conquistou, não é o que você encontrou. Não é o que você produziu, mas é o que eu posso te dar. Este é o nosso relacionamento com Deus. Não é assim com Israel? Não foi assim que aconteceu com Israel? Não foi assim que aconteceu, por exemplo, com Moisés? Moisés estava no Egito, ele precisou sair do Egito, viver 40 anos no deserto para experimentar a providência de Deus na sua vida. Israel teve que sair do Egito para ir para o deserto, para ver o mar se abrindo, para ver o maná caindo dos céus, para perceber aquelas codornizes que ninguém conseguia explicar. Depois de um vento oriental, aqueles pássaros chegaram para alimentar todo o povo, as águas amargas se tornarem doces. Como isso é possível? Eu não sei. Mas aconteceu. Mas é só no deserto que isso vai acontecer. É só naquele momento de ansiedade, naquele momento de luta, naquele momento em que você se sente só. É ali onde Deus vai suprir a sua necessidade. Basta que você espere dele.
Basta que você receba essas asas de proteção. Basta que você diga, como diz o Salmo de número 90, não é? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Você já descansou nele? Você já descansou na sombra do Altíssimo? Eu já descansei literalmente nas asas do nosso Deus para dizer: Senhor, muito obrigado. E eu não sei como isso aconteceu, mas é a tua graça, é o teu favor sobre mim. Mas para isso é necessário que nós sejamos levados ao deserto. Saúde, finanças, questões pessoais, internas, emocionais, espirituais. Quantas vezes você já orou? E você termina a oração e parece que não tinha ninguém ali. Estava só você. E parece que ninguém responde a sua oração. É ali aonde Deus quer levar você. Neste deserto, eu vou te proteger. Satanás continua como leão buscando alguém para devorar. O dragão está ali. O nosso inimigo está constantemente buscando alguém para derrubar, para nos fazer desanimar da fé. Jonas teve que ser levado para um deserto. Que deserto, pastor? Não, sim, a barriga da baleia, do grande peixe. Né? Para que deserto maior do que esse? Não tinha ninguém. Ele precisou ser levado lá para entender qual era a vontade de Deus. O que dizer do próprio Senhor Jesus Cristo? Ele também não teve que ir para o deserto, para durante 40 dias e 40 noites ser tentado, sozinho, e ser ali, experimentar a vitória contra Satanás, contra o dragão, o nosso inimigo. Não reclamemos dos desertos pelos quais passamos. É fácil falar, eu sei. Mas quando vier esses desertos, quando vier essas solidões, quando vier essas angústias ou agruras que possamos passar, lembremos-nos que Deus está trabalhando nesse momento através do seu poder, do seu Santo Espírito, para transformar esta necessidade que temos de coisas agora, nesse momento. Não, o que nós precisamos é de Cristo. E sabe o que acontece nesse momento para nós finalizarmos aqui? A grande coisa que acontece está aqui dentro na nossa mente. Está aqui dentro. Qual que é o trabalho de Satanás? Tirar a sua casa, tirar o seu carro, tirar a sua saúde? Não. Isso é nada, irmãos. Versículo 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Ele não cessa, ele não para. O trabalho dele não é tirar seu carro, sua casa, seu dinheiro, seu salário, seu trabalho, sua saúde. O trabalho dele é dizer: está vendo só? Quem é esse Deus? Que Deus bondoso é esse que você está glorificando todo domingo na igreja? Que Deus é esse pelo qual você está dobrando os seus joelhos? Você não tinha a sua casa? Você não tinha uma situação? Você não tinha uma saúde? Você não tinha o seu filho? Você não tinha a sua filha? Você não tinha os seus planos? O que aconteceu com esse Deus amoroso e misericordioso? Você não tinha a sua esposa? Você não tinha o seu esposo? O que aconteceu? É mesmo? Que Deus bondoso é este? E aí nós caímos nessa insinuação. Aí nós caímos nesta acusação. Aí nós caímos nessa armadilha ardilosa, sagaz deste inimigo que temos, para atacar a nossa mente, para dizer: realmente eu acho que não vale a pena servir ao Senhor. Esse é o trabalho de Satanás. Este talvez é o maior deserto pelo qual eu e você possamos passar. Mas sabe, Romanos capítulo 8, verso 33 e verso 34, vai nos dizer Romanos 8,
E com grande brado deveríamos dizer todos juntos, quando diz, vamos ler até o 39, perdão. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, ou deserto, seja lá qual for. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as alturas, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus tem o seu plano de restauração do seu relacionamento com o ser humano. Isto começa desde o início. Segue quando Deus escolhe uma nação chamada Israel, para através de Israel nascer o seu filho, o filho varão, que haverá de reger o mundo todo. Mas durante todo esse processo, Satanás continua trabalhando contra este plano. E todo este plano envolve uma coisa só, que eu e você entendamos qual é a vontade do Senhor e busquemos fazer esta vontade, busquemos aplicar, buscamos desejar esta vontade para as nossas vidas. Satanás não quer isso. Ele vai te acusar, ele vai me acusar de dia e de noite, para que aquele pecado, aquela falha, aquela falta, aquele deserto, seja o ponto, ou seja, o gatilho para nós, de alguma forma, fugirmos, ou desanimarmos, ou cairmos da fé. Mas aquele que está na graça, aquele que está em Cristo Jesus, aquele que está baseado, lavado e transformado pelo sangue de Cristo, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Este é o Evangelho de Cristo Jesus. Não eu, mas Cristo. Eu já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Ele vive em mim. E a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele já venceu o dragão, ele já venceu Satanás. Satanás está com os dias contados. Nós não. Nós não precisamos cair nessa armadilha. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não permitamos que tais ideias ou tais deslumbres da derrota, da perdição ou da sedução de Satanás nos ataque e possamos, de alguma forma, deixar de fazer a vontade do Senhor. Mas como vencedores, caminhamos dia a dia para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai. Mais uma vez, Senhor, dizemos, perdoa-nos por quantas vezes nós esquecemos o poder da obra do Teu Filho Jesus na cruz do Calvário. Ó Pai, precisamos tanto da Tua graça, Senhor. Não somente para vivermos, não somente para praticarmos, mas sim, mesmo como, talvez com uma certa irresponsabilidade, posso dizer, ainda que não queremos isto, mas se cairmos, temos um advogado junto ao Pai, para que esta queda, para que esta falha não sirva como simplesmente um pretexto ou uma ferramenta nas mãos do nosso inimigo para nos acusar, pois isso ele faz de dia e de noite, mas que nós possamos, pelo sangue de Cristo Jesus, o Teu Filho, sermos vencedores de fato, buscarmos, ó Deus, esta graça, buscarmos, Senhor, este favor tão grandioso, que é continuar cumprindo a Tua promessa, cumprindo a Tua palavra, cumprindo, Senhor, a Tua vontade nas nossas vidas. Abençoe a Tua igreja, abençoe cada um de nós, abençoe cada família aqui representada. Oramos também por aqueles que não puderam chegar, por aqueles, ó Deus, que estão, por talvez algum motivo maior, não puderam vir esta manhã. Mas o Senhor continue abençoando a Tua igreja e cada um de nós, para que em todo tempo o nosso desejo seja tão somente de estarmos buscando fazer a Tua vontade e glorificar o Teu nome, pois sabemos que a luta, ela continua, ela segue, até que o Senhor Jesus Cristo venha e nos leve e nos arrebate para o Seu reino de luz, para toda a eternidade. Muito obrigado, nós oramos, pedimos por esse dia, por cada um, mais uma vez por cada família, oramos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.